Já estou com Davidson Cavalcante, nosso cientista político, doutor em ciências políticas. É bom sempre enfatizar isso, né? Porque não é qualquer um que faz doutorado na área não, meu amigo. Boa noite, senhor mestre. Boa noite, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Excelente sexta-feira, sextou, né? O homem traz as notícias que às vezes querem esconder, mas a gente precisa falar. Principalmente nesse ano político, né? Esse ano político. Por falar em Lula, já que a gente vem de uma notícia daí, nem Lula nem Bolsonaro. Você nos traz uma pesquisa que diz que praticamente metade do eleitorado, ou seja, a maioria, né, se você for verificar aí as vertentes, maioria do eleitorado no Amazonas não simpatiza nem com Lula e nem com Bolsonaro, é isso mesmo? É uma coisa muito interessante isso, né? E eu vou dar os créditos a quem é de César. Você lembra que você tinha falado, inclusive, que era possível que essa força do bolsonarismo começasse a cair em Manaus? Sim. Porque assim, a gente tem que separar uma coisinha aí, tá? Muita gente se declara de direita e de esquerda, mas nem sempre esse de direita é Bolsonaro e nem sempre esse de esquerda é Lula, tá bom? Então, hoje nós temos um fenômeno no Brasil do bolsonarismo e do lulismo. O lulismo é muito anterior ao bolsonarismo, mas a gente sabe que essas figuras, que são figuras que capitaneiam muitos seguidores, são influentes, têm um apelo, têm um carisma com determinado público, acabaram aí polarizando, dividindo o país, como a gente tem visto aí nas últimas eleições. Mas as últimas pesquisas, por incrível que pareça, jogam um banho de água fria aí nos pré-candidatos que pensam que só falar o nome do Bolsonaro ou só falar o nome do Lula vai trazer votos. Se for por essa cabeça, vai todo mundo ali, não é, pro Igarapé, e vai todo mundo ali afundar e vai pisar no barro. Então a gente tem que tomar cuidado. O que a pesquisa diz, e as sondagens gerais, é que o eleitor de direita, ele ainda é maioria, né? Esse eleitor, ele é maioria, ele ainda tem um peso, mas não significa que esse eleitor votará de acordo com a orientação, por exemplo, de Bolsonaro, que Bolsonaro já escolheu seu pré-candidato aqui, sim, Alberto Neto. E nem também do outro lado, que é uma fatia mais ou menos de 17% a 20%, votaria aí num candidato indicado pelo presidente Lula. A princípio, o PT trabalha com a viabilidade de ter Marcelo Ramos como esse nome, apesar de que Anny Moura, lembrando, mantém a sua pré-candidatura. Olha, eu vou dizer uma coisa. A eleição presidencial de 2022, ela sempre joga para o eleitor aquela seguinte escolha: o que é menos pior para o país, não é nem às vezes o que é melhor. Então as pessoas acharam que naquele momento de polarização era melhor acabar com o radicalismo da direita, com o Bolsonaro, e trazer o Lula de volta. Mas as circunstâncias do país, a questão econômica, pesa no bolso, quanto mais caras as coisas, tudo isso para o eleitor de baixa renda, principalmente, ele começa a olhar diferente. Então, se a gente pensar em Manaus, que é uma capital ainda muito dividida entre Bolsonaro e Lula, aí entra um detalhe. É melhor estudar, porque pode ser que lá na frente os pré-candidatos precisem de outro argumento para convencer o eleitor, e nem sempre é ideológico, tá? Se a economia não estiver legal, se o cara não tiver comida na mesa, estiver desempregado, se o cara perder o emprego e tudo isso, ele pode mudar o voto dele, ó, um piscar de olhos. Não, você tocou num ponto que é importante, né? A própria questão econômica fez com que muita gente mudasse, né? Até que era bolsonarista ano passado, que optou por votar em Lula na última eleição. Por isso houve essa troca também que você traz pra gente aí. Se a eleição fosse hoje, então, pensaria-se nessa tal terceira vertente aí, na terceira via, que muito se falava há 2 anos e que não apareceu tão bem assim? Eu acredito que é uma boa ideia. Eu acho que aí você teria um candidato que poderia fugir um pouco dessa polarização, mas que, pelo que a gente observa o retrato, né, as partes dos eleitores daqui de Manaus, eles estão preocupados com o que o prefeito fará para resolver os principais gargalos que hoje a capital tem: trânsito, saúde e, principalmente, quando se fala de trânsito, transporte público. Quando se fala de educação, é o mesmo assunto de sempre: creche, melhoria na educação básica, ou seja, escola, etc., estrutura, e, acima de tudo, também, e aí não é da prefeitura essa competência, apesar de que a prefeitura pode ajudar o Estado, se fala de segurança pública.
Eu achei que você ia deixar de fora e ia comentar exatamente isso, né? As pessoas precisam cada vez mais entender. Segurança pela Constituição é com o Estado, mas nem por isso isenta a Prefeitura de ajudar. E ajudar não é tomar conta de uma grande parte. É realmente ajudar, é dar auxílio. Se cuidar pelo menos de seguranças das unidades municipais, já é uma grande evolução. Com certeza. Né? E nem Lula e Bolsonaro ajudarão o candidato nesse aspecto, viu? Pois é. Daqui a pouco o Davidson Cavalcante traz outros bastidores pra gente. Valeu, Davidson. Até daqui a pouco. Estou recebendo o Davidson Cavalcante aqui. Davidson Cavalcante, chamei agora antes de ir pro intervalo, pra gente movimentar aí. Republicanos é um partido que está sempre ali, né? Vendo todo mundo se movimentar, brigando e tal, mas ele está sempre de boa com todo mundo, está sempre na seara do meio. Só que aqui em Manaus eles bateram o martelo, confirmaram, não, nós vamos apoiar a cidade. Até porque, né, como é muito ligado à Universal, e a Universal viu ali no presidente da Assembleia uma boa opção de voto. Só que o Diretório Nacional pode forçar outra coisa. Até porque tem ministério no governo Lula, né? Exatamente. E Silas Câmara, querendo ou não, é o líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Para quem não sabe, o Silas Câmara, deputado federal Silas Câmara, é quem comanda esse partido que o Cleito falou, Republicanos, aqui no Amazonas. Ele é o principal dirigente, é o cara que tem ali um peso muito grande. Mas como o Cleito falou, você que de repente é nosso telespectador e segue, por exemplo, opta em seguir um candidato mais conservador, geralmente os evangélicos querem se desassociar, se separar de esquerda, né? E tem questão de costume, aborto, entra pautas costumeiras que isso pesa na eleição. Mas nesse cenário aí do que o Cleiton diz, o Republicanos sempre foi esse partido. Tanto é que no passado o Republicanos, Cleiton, já esteve com o PT. Né? Sim. E o eleitorado evangélico voltou em massa no PT. De uns tempos para cá migrou para o bolsonarismo. Mas falando em eleição municipal, estava fechado com cidade. Republicanos, inclusive o vereador João Carlos, que é secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, foi o vereador mais votado em 2020, é do Republicanos, é da Igreja Universal e é oposição a Davi Almeida, não é? Já o deputado estadual João Luiz, na Assembleia Legislativa, é aliado de Wilson Lima. Inclusive apoiou o Wilson Lima na sua reeleição. E o Wilson Lima está com Roberto Cidade. Mas o Silas Câmara é um aliado histórico de Eduardo Braga. Então tudo indica pelas fontes com quem eu conversei, tanto do Republicanos quanto também fontes ligadas ao grupo de Davi. E eu ouvi também fontes ligadas ao Roberto Cidade, está o que se chama de imbróglio, salada, né? Ou a canoa vai para cá ou vai para cá. Tem gente que quer descascar o Tucumã do lado do Davi e tem gente que quer descascar o Tucumã do lado do Cidade. Ou seja, se vier o martelo de cima, pelo que eu tive de acesso e seguro das fontes muito próximas, o Silas pode aí ter que mudar a direção do Republicanos. Isso porque o MDB, que hoje aqui é comandado pelo senador Eduardo Braga, está cada vez fechado com Davi Almeida. Então, se o Silas, de repente, vai numa aliança com o MDB, que não vai lançar ninguém à Prefeitura de Manaus, vai apoiar, com certeza, o candidato do partido. E aí é que vem o problema. Como é que fica Roberto Cidade nessa história? O partido é dividido, mas é o Silas que tem ali o poder da caneta. Então, até onde eu sei, podemos ter aí uma saída de um outro partido, né? O PDT que estava fechado com o Davi foi para o Cidade. O Cidade pode perder o Republicanos e eu, na minha humilde opinião, como um cientista político que acompanha também os bastidores e esse movimento de peso eleitoral, o Republicanos hoje é um aliado pesado. Quem perder aí, perde muito, até porque ele tem influência, como o Cleito falou, nesse eleitor mais conservador, nesse eleitor evangélico, que vota muito por segurança e por direção. É importante eu enfatizar aqui o seguinte, que é nosso papel, né? Essas articulações, elas acontecem antes das prévias, né? Antes de chancelarem mesmo o que deve acontecer.
Mas são informações de bastidores que a gente traz para vocês de como é que está a movimentação. E por que a gente traz? Para que você fique bem informado e acompanhe como é que se relacionam os políticos do estado do Amazonas. Pergunta, se quiser, o Republicanos no estado pode ficar neutro? Pode. Mas perde bastante. Mas perde. Principalmente porque quer fazer pelo menos 3 vereadores. Minha gente, vamos acompanhar então a movimentação dos bastidores e até as prévias acontecerem, a gente vai trazer todas as informações para vocês. Não é isso, professor? Com certeza. Mais alguma confirmação hoje? Eu ia até te falar do cartão. Vamos ao cartão. Eu acho que é importante. Verde ou vermelho? Cartão? Vou dar os dois, tá? A gente sabe que o PSDB tem aí a articulação de tentar indicar o vice de Amon. Parece que já tem esse nome. E muito também disso vem, gostando ou não, do Plínio Valério. Acho que ele merece o verde, né? O Plínio Valério verde. Plínio Valério. Plínio Valério Pela verde. articulação política de fazer com que o PSDB tente indicar o vice de Amon. Mas o vermelho eu vou dar também para o PSDB, mas principalmente para os dirigentes municipais. O PSDB encolheu, Cleiton, e virou um partido secundário. Já foi grande, né? Já é muito tempo, né? Obrigado, Davidson, mais uma vez. Boa noite para o senhor. Boa noite. Até semana que vem. Semana que vem a gente volta. Vou encerrar por aqui mesmo.